Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui continuando a jornada sobre família, só que agora não é mais família bênção de Deus. Continua, a família sempre é a bênção de Deus. Mas nós vamos falar sobre família voltada agora para sentimentos e emoções, ok? Então, durante essa semana nós vamos falar ainda de família. Com certeza ela ainda é a bênção do Senhor, a bênção de Deus, mas estaremos mais voltados para sentimentos e emoção, sentimentos e emoções. E o tema de hoje tem a ver com mudança de conduta. Nós vamos dividir essa parte em duas, tá? Parte uma, como Deus muda uma conduta. Eu fiquei pensando no que a gente poderia falar. Será que mudar caráter, aperfeiçoar? Talvez o caráter é mais aperfeiçoado do que simplesmente mudado. Deus também pode, acredito que Deus possa mudar também, mas a gente tem a impressão de que o caráter é a personalidade da pessoa. Então, tentei ver qual seria a melhor maneira de mostrar algo de um servo do Senhor que era sozinho. E também tem muita gente hoje sozinha, né? E que é uma família. Nós vamos falar hoje de Elias. Só que nós vamos dividir o tema em duas partes. Então, como Deus mudou a conduta, como Deus mudou o caminho de Elias, como Deus aperfeiçoou a conduta dele e como Deus pode nos aperfeiçoar. Note que Elias era um grande homem de Deus, tá? Então a gente vai ler algumas coisas aqui, não vai ficar focado nos milagres que ele fazia, porque a gente sabe, todo estudante da Bíblia sabe da história de Elias. Elias realmente era alguém assim, dos profetas, era um dos profetas bem acima do normal. A gente tem outros profetas que fizeram grandes coisas, mas se a gente fosse colocar em daqueles que fazem muitas coisas, muitos milagres, Elias com certeza estaria entre um dos primeiros. Talvez não mais do que Moisés na Bíblia, tanto é que no Novo Testamento, simbolicamente, a Bíblia chama lá em Apocalipse do Antigo e Novo Testamento, fala das duas testemunhas, né? E aí, né, nesse momento aí que está falando das duas testemunhas, acaba colocando dois grandes profetas, Moisés e Elias. No Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias. Então, há de convir que Elias foi e é, porque ele está vivo, um grande homem de Deus. Mas o que ele passou aqui? Qual foi o momento que ele passou aqui que a gente precisa aprender e entender, tá bom? Quero desejar a vocês mais uma vez um bom dia a todos, né? Meu nome é Moisés, pastor Moisés. Sou pastor aqui da região de São Silvano, distrito de São Silvano, cidade de Colatina. O dia hoje, eu estou olhando aqui, o dia hoje está meio fechado, com nuvens, chuvoso. Eu não sei como é que está o dia aí para você, mas com certeza, mesmo com a chuva, a bênção do Senhor está na minha vida, está na sua vida também. Feche seus olhos e depois nós vamos para a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos aqui para falar sobre uma série de família, ainda a continuidade. Com certeza a família é uma bênção do Senhor, mas nós vamos falar mais voltados nessa semana sobre sentimentos e emoções. Como essas emoções e sentimentos mexem conosco, mexem com cada um dos nossos familiares. E hoje, de maneira especial, nós vamos falar de uma família, mas não numerosa, mas de uma família solitária, uma família que nos dias de hoje é algo muito comum na sociedade moderna. Pessoas sozinhas, que moram sozinhas, que levam a sua vida sozinha e que são pessoas de bem. Assim como Elias era uma pessoa de bem, mas ainda assim tem sentimentos, tem emoções. Então, Senhor, nos ajude.
nós pedimos essas bênçãos. Abra o nosso coração por Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Tiago. Nós vamos ler só um verso de Tiago e depois nós vamos para o texto de Elias mesmo. Tiago, capítulo 5. A gente sabe que nos dias de hoje a sociedade moderna é muito mais parecida com esse momento de Elias. Que momento? Sozinho. Muita gente vive sozinho, muita gente mora sozinho, muita gente trabalha em outros locais. Mesmo quando tem uma família, às vezes alugam outro local, vai para aquele outro local, fica aquela semana. No período em que eu fui militar, eu fazia assim, né? Eu servia a Marinha, então eu ficava lá como militar e nem sempre toda semana voltava. Às vezes, a cada 15 dias, às vezes quase um mês, eu voltava para minha casa, né? Estava minha mãe, minha irmã morando lá. Nessa época morávamos em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, isso é comum nos dias de hoje. E com certeza tem muitas famílias, tem muita gente que está ouvindo que também, mesmo que estejam morando juntos, talvez estejam se sentindo sós, sozinhos. Agora, não porque não conversa com o cônjuge, ou não conversa com os filhos, ou não conversa com, sabe, com os pais, mas porque a própria pessoa se sente sozinha. Ela está no trabalho, mas se sente sozinha. Ela está na escola, se sente sozinha. Solidão. Então, o tema de hoje tem a ver com solidão e tem a ver como Deus mudar a nossa conduta de viver, a nossa maneira de agir. Mesmo sendo servos de Deus, a gente pode ter condutas que precisam e devem ser aperfeiçoadas. Olha só o que diz Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 meses não choveu. E orou de novo, e os céus deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Bem, há de convir que não é qualquer um que ora e pede para parar a chuva. Está chovendo aqui, se eu orar pedindo para parar a chuva, é lógico, existiu um contexto, não é simplesmente Senhor, né? Como se Deus agisse assim, né? Fosse o meu servo. Senhor, para com isso. Aí ele para. Senhor, agora faça isso, faça isso. Não é bem assim. Mas Elias orou, parou. Elias orou de novo e caiu a chuva. Não é comum, por mais servo do Senhor que você possa ser, você tem que acreditar que Deus vai ouvir a sua oração. Então imagina, tá, não tem chuva, você vai orar para chover. E a mesma coisa, tá chovendo, 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 e você ora, ó, agora não vai ter mais chuva. Durante anos, que foi o caso de Elias. Ele disse para o rei Acabe, não vai chover por um período aí. 3 anos não choveu sobre a terra. Então, eu posso dizer que vai parar a chuva, e de repente a chuva para. Agora, dizer que vai parar por 3 anos já está muito mais além da nossa capacidade. Então é só mesmo por Deus. Só mesmo alguém que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem a amizade com Deus, para ouvir a revelação de Deus e ter a coragem e a capacidade de fazer aquilo ali também. Tá ok? Então vamos lá no capítulo 18. Na verdade, eu quero ler na partir do capítulo 19. Final do 18, 19 de Reis. Primeira Reis, capítulo 19. Eu vou ler os finais dos versos 18. Por quê? O contexto era, o povo de Israel vivia no pecado, tá? O povo de Israel vivia errado, e Deus levantou Elias. Tinha outros profetas, mas Deus levantou Elias. E Elias, nessa época, o rei era Acabe, e o Acabe fazia muitas coisas ruins. Se vendeu, né? A sua esposa era muito má. Até pensei em fazer um momento sobre isso, Acabe e Jezabel, mas preferi falar de Elias nesse momento. E Elias, ele venceu os profetas, desceu fogo do céu e voltou a orar para que pudesse cair a chuva. E na parte final,
verso 45, diz assim: Dentro de pouco os céus se enegreceram com grandes nuvens, e o vento caiu e grande chuva. Acabe subiu ao carro de Acabe, né? Seriam cavalos montado e ele sentou à parte de trás no seu carro. E foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias e cingiu os seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui a gente percebe o seguinte, bem, imagina você correr diante de cavalos. Foi o que aconteceu. Elias, o Espírito do Senhor tomou Elias naquela hora e levou Elias até a cidade de Jerusalém. Por quê? Até a cidade de Israel, perdão, Samaria. Por quê? Porque a chuva era tão forte que não andava. Já viu aquela chuva que não dá para você enxergar nada? Então, era para seguir o Elias, e Elias fez aquele caminho. E há de convir que você ter força para correr mais do que os próprios cavalos, talvez, lógico, você mantém ali os cavalos para correrem, né, menos, mas ainda assim não é qualquer um que consegue fazer. E o que, que aconteceu? Apesar dessa grande vitória, dos profetas terem morrido, os profetas de Baal, e o nome do Senhor ter sido exaltado, Elias tinha uma característica. Elias parece que era impaciente. Não sei se essa é a palavra correta, porque a gente vai ler agora isso. Mas parece que Elias era um pouco impaciente. Existem outros profetas também assim. Talvez a palavra seria um pouco mais do que impaciente, porque durante o período ali diante dos profetas, Elias também zombava, falava: olha, o seu rei, o seu Deus não está ouvindo, faz mais alto. Quando ele estava sendo cuidado por uma viúva lá em Serepta, a história conta que a filha desta viúva, ou filha não, o filho desta viúva morreu. E ela falou com Elias: olha, meu filho morreu, você veio aqui levantar meus pecados? E quando Elias foi falar com o Senhor, olha, eu quero ler esse texto, capítulo 17, verso 20. Então clamou ao Senhor, está falando de Elias, e disse: O Senhor meu Deus, também a esta viúva com que me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Gente, Deus não aflige ninguém. Deus não, sabe? E com certeza Elias sabia disso. Sabe, lógico que sabia. E ele orou e Deus restaurou. Verso 22. E o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Essa alma é o fôlego. Voltou o fôlego. O menino tinha morrido. Elias orou por 3 vezes, colocou-se em cima do menino, pedindo para que o espírito, o fôlego, pudesse voltar para o menino voltou. Mas note que na hora que ele vai falar com o Senhor, parece que ele está impaciente. Será que nós estamos impacientes? A gente pega muito Elias para falar sobre depressão, sobre angústia, sobre ansiedade. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é a segunda parte. Mas para a gente chegar nessa parte, a gente precisa entender um pouquinho dos temperamentos. E nesse momento, parece que por motivo ou por constância, a conduta de Elias era uma conduta de alguém que fazia, pá, sabe? Meio que impaciente, meio que o Senhor me falou, vai ser assim e acabou. Não estou criticando, por favor. Mas aqui, lembra a mensagem, lembra do texto, do título da mensagem? Como Deus muda a conduta, uma conduta. E será que sermos impacientes funciona? Às vezes a gente eu também sou, e isso serve para mim também. Às vezes dá alguma coisa de errado e a gente fica meio que impaciente. Ai, não vai dar certo, sabe? Poxa vida. Quer ver uma coisa? A gente estava sábado fazendo a mensagem, nos primeiros minutos,
teve a dificuldade lá, porque a internet realmente não entrou, mas Deus permitiu que toda a internet funcionasse depois. Tanto é que a gente resolveu passar o restinho da lição e a meditação, a mensagem. Mas naquele primeiro momento que houve, aí fica, puxa vida, não vai dar certo. Aí os irmãos, não, pastor, vai, não dá, olha, eu não sei o que fazer. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer. A questão é, quando nós ficamos sem saber o que fazer, ficamos impacientes, a gente precisa melhorar. Eu estou falando porque eu preciso melhorar. E você precisa melhorar também? Elias precisava melhorar. Elias conhecia o Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. Ele estava sendo sustentado por Deus. Ele estava na casa da viúva por ordem de Deus. Passou, ficou nas montanhas até acabar as águas, né? Os riachos, os córregos das montanhas. E o Senhor mandou ele para lá, para a viúva. Vai lá para a cidade de Serepta e eu vou. E ele foi. Ele obedeceu. Aquela viúva reconheceu a Deus de Elias e serviu a Deus de Elias. Então agora era a hora, mesmo que ele não soubesse o que fazer, sabe quando a gente não sabe o que fazer? É nessa hora que a gente tem que pedir calma, paz e dizer assim: Deus vai prover, como Abraão. No momento de maior angústia de Abraão, quando o filho perguntou para Abraão: Pai, está aqui tudo, e o cordeiro? Deus proverá para si um cordeiro. Nessa hora, Elias falou com o Senhor. O Senhor também veio afligir essa, sabe? Assim, parece que impaciente. Eu não vejo isso como uma acusação. Tanto é que não, eu não vejo como uma acusação, mas sabe aquela maneira, poxa, Senhor, agora tipo assim, e ainda agora isso? O que que tem essa mulher, coitada? Perdeu a criança, perdeu o filho, sabe? Imagine eu falando isso. Imagine você, ou o universo inteiro, me vendo falando assim com o meu Deus. Impaciência. Por que impaciência? Mas note que a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa conduta vai chegar no capítulo 19, e é nessa parte que eu quero ler. Eu quero só tocar um pouquinho, porque amanhã que eu vou falar bastante sobre isso. Mas depois que Elias foi, né, com o espírito ali, correu na frente dos cavalos, ele chegou na cidade, mandou o rei subir e com certeza o rei contou isso para Jezabel. E olha só, verso 2. Então, capítulo 19, verso 2 de 1 Reis. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, eu não fizer com a tua vida como fizeste aos profetas. E olha só o que diz no verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. O perigo da impaciência é a gente tentar salvar ou resolver conforme a nossa vontade. Quando eu falo isso, é por causa de resolver, sabe? É o Senhor que faz. A maneira como resolveu o problema lá, no caso meu, no sábado, foi algo muito simples. Peguei um outro microfone, conectei, o som apareceu. O áudio já estava funcionando, o vídeo já estava funcionando, o áudio apareceu. Mas, enquanto eu estava naquele momento de impaciência, não de ira, mas de impaciência, a gente não percebe. Meu Deus, o que que houve? Aí eu ligava, desligava, nada e tal. Aí se eu desligasse o vídeo, eu fecharia o link e o que que eu faço? Até que uma hora eu falei, Senhor, o que que eu faço? Sabe? A gente demora para perguntar, Senhor, Senhor, o que que eu faço? Pega o microfone da igreja. É, a igreja tá parada mesmo, está cheia de microfone. Não custa, mas é um microfone com fio. Mas não é microfone? É, é, som. Funcionou.
Então, note que muitas vezes a nossa impaciência faz isso aqui, temendo, pois, Elias. Por que temendo? Porque estava fora da alçada dele. Mas se Elias sozinho, no dia anterior, ou naquele dia, provavelmente isso era no final do dia, né? Ela diz, ó, se não, amanhã você vai estar do mesmo jeito como você fez hoje. Então deveria ser no final do dia. Já Elias cansado daquele embate, ele contra vários 850, 400 profetas de Baal e 450 de Astarote, 850 profetas. Cansado, exausto emocionalmente. Mas note que quando acontece algo que está fora da alçada de Elias, ele é meio que impaciente. Quando apareceu um menino morto, ele foi impaciente com o Senhor. Ele falou: o Senhor também afligiu essa mulher, Senhor? Poxa. E agora, obviamente que estava fora da alçada dele, o que aconteceu? Ele temeu a vida. E ele foi levantando-se para salvar a sua vida. Sabe, queridos, eu termino agora, porque amanhã nós vamos ler o verso 4 em diante, tá? Aí é quando ele pede a morte, ele diz que não é melhor do que os pais dele, entra naquele desespero. Quando a gente está agoniado, quando a gente é impaciente, a gente se desespera. Eu não vou dizer que a gente entra em depressão, porque depressão não é assim. Eu não estou agora assim e amanhã eu estou em depressão. Não é assim. Vem ansiedade, vem primeiro sentimentos ruins, e vai, vem tristeza, e vai, e vai, e vai, e vai, até chegar na depressão. Ao mesmo tempo, quem para sair da depressão também é assim, não é, ó, vou largar os remédios, vou largar isso. Tem gente que faz isso. Não é para fazer. Não é assim. Não, eu não entro na depressão de hoje para amanhã e eu também não saio de amanhã para depois de amanhã. Não é assim. Mas sabe, impaciência. Elias foi impaciente. E nessa hora que aquele homem de Deus, porque ele era homem de Deus, aquele que andava diante do Todo-Poderoso, aquele que por muitas vezes sozinho recebia as orientações de Deus, e que no momento de maior dificuldade para o povo de Israel existia um homem fiel ao Senhor. Ele tinha uma conduta impaciente. E Deus precisava mudar isso. E mudou. A gente vai conhecer isso amanhã. Eu termino dizendo o seguinte: você hoje é impaciente? Eu sou. Tenho melhorado. Tenho muita calma também. Ah, pastor, o senhor é manso, o senhor é isso. Sim, porque impaciente não necessariamente é alguém nervoso, não é alguém com raiva, não é alguém com ira. Por isso que existem momentos que a gente fica impaciente. Mas, sabe, precisamos melhorar. Quanta coisa a gente tem que aprender. Quanta coisa a gente tem que deixar nas mãos de Deus para a gente deixar a impaciência. Porque, mesmo sendo servos do Senhor, eu, Elias, você, se surgir algo na sua vista, na sua frente, que você não tem como resolver, tinha como resolver o caso de Elias? Não tinha. No meu caso, estava tudo ligado, tudo funcionando. Por que parou de funcionar? Mas a gente conhece alguém maior do que nós. Conhecemos ou não conhecemos? É nessa hora que a gente precisa não só não ficar irado, não praguejar, porque eu não praguejei, nem Elias praguejou, mas quando o inimigo insinuar conosco a impaciência, nessa hora que a nossa mente se volte para as coisas de Deus. Acalma,
Calma, filho, calma. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, estamos terminando aqui. O Senhor tem mudado a nossa conduta, tem mudado a minha conduta, tem mudado a conduta de outras pessoas, como o Senhor mudou a conduta de Elias. Elias era e sempre foi um homem do Senhor. E nós também somos, como ele, sujeito às mesmas paixões. E do mesmo jeito que ele era impaciente e muitas vezes falava ao Senhor de maneira mais firme quando não deveria falar. E nesse último momento aqui, ele até pediu a morte. Então, Senhor, às vezes a gente, no desespero, a gente acaba falando coisas. Ah, Senhor, puxa vida, por que isso aconteceu? Quando, na verdade, Senhor, nos ajude a domarmos a nossa, essa maneira da gente viver. Nos ajude, Senhor. Mesmo que a gente não fique irado, mesmo que a gente não fique nervoso, simplesmente nervoso, mas a impaciência é o início para causar o nervosismo final, para causar o desespero. Então, nos ajude a controlar a nossa impaciência também. Nos dê um bom dia na tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.